assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó a sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou de Naftali, ou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filho, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso chamou de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz, por isso lhe deu o nome de Azer. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você essa noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois ela deu à luz uma menina, a quem chamou de Ná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro. Até aqui. Pai bendito, Deus de infinita bondade e graça, eis a tua palavra que é o nosso manual, Senhor. Pedimos agora que o Senhor use de misericórdia e nos instrua na tua palavra a partir da iluminação do teu Espírito, Senhor. Esse texto que é tão difícil, tão estranho para nós, pedimos que o Senhor aplique-o às nossas vidas para que tudo seja convergido em mais glória ao teu santo nome. Se conosco agora, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quanto filho, não, meus irmãos?
Que confusão, não? Texto tão estranho para nós, mas para que a gente rememore nossa última reflexão, 15 dias, né? 15 dias, nossa última reflexão em Gênesis capítulo 29 até o verso 30, nós vimos que Jacó, o enganador, havia sido enganado pelo tio e sogro. E vimos também que Jacó amava Raquel. Ele pede a mão de Raquel em casamento a Labão, seu tio. Labão aceita mediante pagamento de 7 anos de serviço. A palavra de Deus diz que Jacó trabalhou aqueles 7 anos e nem percebeu de tanto amor que ele tinha por Raquel. Mas Labão aceita diante do pagamento de 7 anos de serviços prestados. Mas na noite de núpcias, Labão engana Jacó. E ao invés de Raquel, ele entrega Lia. No dia seguinte, quando Jacó se dá conta, fala com Labão: o que foi que você me fez? E ele recebe uma desculpa esfarrapada, típico de mentirosos. Olha, na nossa forma de ver não é assim. Primeiro devemos dar a mais velha. Por que não disse antes? Típico de mentiroso, uma desculpa esfarrapada. E aquele sogro enganador propõe um novo acordo. Olha, passe a semana de núpcias com Lia, e logo após a semana de núpcias, eu te entregarei Raquel para casar com ela, mediante mais 7 anos de trabalho. E pasmem, Jacó aceita esse novo acordo. Ele tinha um amor exagerado por Raquel. E nós identificamos aqui 3 características. Primeiro, a ironia da situação. Aquele que enganara está sendo enganado. Aquele que enganou seu pai ao se disfarçar de seu irmão, agora, diante dos disfarces inerentes ao casamento, eu me refiro ao véu, ele possui Lia, pensando que era Raquel, foi enganado. Olha que ironia, Jacó, que tinha desprezado a primogenitura de Esaú, agora é forçado a aceitar a primogenitura de Lia através do casamento. Além da ironia, a segunda característica que nós vimos aqui é a iniquidade de Labão. Nós falamos sobre isso em nossa última reflexão. Lembra como Labão recebeu Jacó? Sem nenhum interesse. Recebeu muito bem. Jacó não tinha nada. Muito diferente de quando Isaac tinha falado com Labão. Quando Isaac foi falar com Labão, não foi Isaac, na verdade, foi um servo de Abraão, tinha levado presente. Labão recebe Jacó de braços abertos, mas ele mentiu, ele enganou, ele era ganancioso, iníquo, e para isso ele usa as próprias filhas. Ele usa as próprias filhas, ganancioso que era. Ele não se importava de suas 2 filhas casarem com o mesmo homem. E ele negocia para que as 2 filhas se casem com o mesmo homem em troca de trabalho. E por fim, a terceira característica que nós vimos aqui é o que eu já falei, um amor exacerbado, desordenado, exagerado de Jacó por Raquel. Ele ficou cego. Na visão de Calvino, Jacó pecou triplamente. Ele pecou em reter relutantemente Lia como esposa. Ele reteve Lia como esposa, mesmo estando relutante diante do fato. Ele pecou pela poligamia. O padrão era monogâmico. Adão e Eva. Ele pega pela poligamia. E ele peca ainda por um casamento incestuoso. Não que fosse uma parente dele, mas ele estava com 2 irmãs. Com 2 irmãs. Mas tudo isso, apesar de todos os erros, apesar de todos os pecados, a providência do Senhor continuava a atuar. Olha, Gênesis 50, 20, lembram da história de José? Diz assim:
Por isso, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. Gênesis 50, 20, é isso aqui? Não, desculpa. Vocês planejaram o mal contra mim, os irmãos de José, né? Mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Percebe? Os irmãos fizeram o mal contra José, claro que sim. Mas José fala assim: olha, o Senhor transformou o mal em bem. Mesmo diante do pecado, a providência do Senhor esteve a sustentar para que aquilo se transformasse em bem. Atos 4, tem um texto, Atos 4, que eu gosto muito, que diz assim, Atos 4, 27. Diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com... Olha, Herodes e Pôncio Pilatos não se davam não, viu? Herodes e Pôncio Pilatos não se davam. Mas eles se reuniram com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Providência do Senhor, soberania do Senhor. Ai daquele por quem vem o escândalo. Mas nada disso era surpresa para o Senhor. Absolutamente nada. De modo que mesmo diante desses pecados, diante dessa configuração estranha dessa família, a providência do Senhor estava com eles. E aqui é uma atenção que nós precisamos tomar, que tudo está debaixo da providência soberana do Senhor. De alguma forma que nós não podemos explicar, nós não podemos atribuir a Deus pecado, porque Ele é santíssimo, mas de alguma forma, mesmo quando acontece algo que desagrada a Deus, como o pecado, o homem é o responsável pelo pecado. Nós não podemos atribuir a Deus, mesmo Ele sabendo, o homem é responsável pelo pecado. E a providência do Senhor continua a se fazer presente, ainda hoje, para que o resultado sempre confirme a vontade decretiva do Senhor. Mas voltando a falar da nossa história, voltando a falar de Jacó, voltando a tratar do casamento desse patriarca, ou melhor, os casamentos. Vocês podem imaginar como é que era essa família recém-formada? Como era difícil, não? Como era difícil essa família recém-formada. 2 esposas, 2 irmãs, uma competição. O Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê, e ele viu que Lia era desprezada. Algumas versões têm odiada, mas odiada no sentido de ser desprezada. O fato de desprezar era uma forma de ódio. E a palavra diz que ele, o Senhor, tornou Lia fértil. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. O Senhor que torna Lia fértil. Mas olha o que diz o final do verso 31. Raquel, porém, era estéril. Ora, o mesmo que tornou Lia fértil é o mesmo que fez de Raquel estéril. Claro que sim. O próprio Senhor é quem tudo domina conforme a sua vontade. Percebam o que acontece aqui. O amor exagerado de Jacó, o amor exacerbado de Jacó por Raquel é corrigido pelo Senhor. De que maneira? A correção vem em forma de fertilidade de Lia e esterilidade de Raquel. Lia tinha culpa na fraude perpetrada por Labão. Claro que tinha. Labão falou, vai no lugar de sua irmã. Ela tinha culpa, mas isso não justificava a concupiscência de Jacó, o desejo exacerbado de Jacó por Raquel. Isso não justificava. Por isso que a fertilidade de Lia é a resposta divina ao desprezo, ao ódio de Jacó pela sua esposa. Vejam a sequência agora. Lia engravida e dá à luz a um filho, Rúben. Ele viu a minha miséria. Vejam, meu filho, ele viu a minha miséria. Ele viu a minha infelicidade. É isso que significa.
agora ele vai me amar. Agora Jacó vai me amar. O foco de Lia estava todo em Jacó. O foco de Lia estava totalmente em Jacó. Hoje o pessoal diria o hiperfoco. É isso? Não é isso? Todo em Jacó. Para ela só importa Jacó. Lia tem um segundo filho, Simeão, aquele que ouve. O Senhor me ouviu. O foco continua a ser Jacó. Lia engravidou, deu à luz um filho, deu o nome de Rúben. Agora ela engravida de novo e deu à luz outro filho, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Deu-me também Simeão. Mais um pouco ela tem um terceiro filho, Levi. Agora meu casamento fica bom. Agora meu casamento engrena. Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já dei 3 filhos a ele. Levi. O foco se mantém em Jacó. O foco se mantém no casamento. Finalmente ela tem um 4º filho, Judá. E aqui nós percebemos uma espécie de evolução. Ela, ao ter o 4º filho, engravidou outra vez, e quando deu à luz, mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Louvado seja o Senhor, Judá. Então parou de ter filhos. Aqui Lia decide focar inteiramente no louvor ao Senhor. Louvado seja o Senhor, Judá nasceu. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nossa alegria maior, nossa realização deve estar em contemplar a vontade de Deus sobre nossas vidas. A nossa alegria não está nas circunstâncias, não está naquilo que nós queremos ou desejamos dar foco. E como é difícil isso, como é difícil se alegrar em contemplar a vontade de Deus. Porque, via de regra, a nossa vontade não é a mesma do nosso Senhor, porque nós somos pecadores. Muitas vezes só conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos. Nós somos plenos na medida que nos contemplamos com a plenitude de Deus. Nosso coração, nosso oxigênio, nossas mentes, nosso tempo, todo o nosso ser pertence ao Senhor. Não somos satisfeitos quando nossas vontades são atendidas, mas quando Deus cumpre a sua vontade em nós. Aliás, a psicologia explica isso, mas interessante como a nossa vontade cessa quando a gente conquista. Não é verdade? Eu desejo. O marketing trabalha muito isso. Quando você conquista, você para de dar valor. Automaticamente. Portanto, a nossa satisfação não está naquilo que nós conquistamos, não está na medida que nossas vontades são atendidas, mas quando Deus cumpre a sua vontade em nós. Ele que tudo sabe, Ele que tudo vê, Ele que tudo pode, importa que Ele cresça e a gente diminua. Raquel, por sua vez, ao ver sua irmã tendo um filho, um segundo, um terceiro, um 4º filho, Raquel está tomada pela inveja. Que sentimento terrível a inveja. Raquel está tomada pela inveja. Ela não podia ter filhos. Ela pede a Jacó, seu marido: dá-me filho, senão eu morro. Jacó se irrita. Eu sou Deus, por acaso? A gente pode imaginar o nível do relacionamento nesse contexto. Desespero, inveja, raiva, pressão sobre Jacó: dá-me filho. E aqui está o retrato dos efeitos destrutivos da necessidade agora de Raquel ser amada, ser importante, ser reconhecida. A rivalidade que existe entre as duas irmãs é algo tenebroso. E já era de se esperar. A família sofre. A inveja ela é terrível, porque não é a busca pelo seu próprio benefício. A inveja não trata de uma frustração minha comigo mesmo. A inveja não trata de uma busca minha frustrada por algo que eu desejava apenas. A inveja é o lamento pelo bem do próximo.
A inveja está em olhar para o próximo e não ter satisfação, ou melhor, ter insatisfação pelo seu crescimento, pelo seu bem. Terrível. Inveja. Um pecado tenebroso. E Raquel estava cheia de inveja, movida por esse sentimento odioso. E talvez em um momento de desespero total, capítulo 30, verso 3, diz que ela responde diante desse diálogo com Jacó: dá-me filhos. Ele fala: sou Deus por acaso? Foi ele quem impediu você de ter filhos? Diante desse diálogo, ela responde: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Raquel então entrega sua serva Bila para se deitar com Jacó. Lembram que Labão tinha dado uma serva para cada uma de suas filhas quando casou? Bila agora se torna concubina de Jacó. Tanto não é um ato isolado, tanto se tornar a concubina, que ela não teve apenas um, mas 2 filhos de Jacó. Raquel dá nome aos filhos gerados por Bila. Deus julgou. É o primeiro. Dan. E Naftali é luta. Deus julgou e luta. Percebe que está explícito aqui? Os nomes que Raquel escolhe para esses filhos indicam que ela vê os seus filhos, ou os filhos da sua serva Bila, como uma espécie de troféu em uma competição. Deus julgou, é luta. Uma espécie de troféu. Eles não são como dons da graça de Deus, mas um trunfo diante do adversário. A história passa e quando Lia, que já não podia ter filhos, vê que sua irmã tinha dado sua serva, ela decide tomar também a mesma postura. Ora, essas mulheres sabiam da promessa abraâmica. Elas sabiam que da linhagem de Jacó a terra seria abençoada. Eu quero ter mais filhos. Eu quero meu filho debaixo dessa aliança. Ser mãe é tão bom, não é isso? Não é verdade? Ser mãe é bom demais. Mas aqui existe um desejo desordenado. Não é apenas ser mãe, não é apenas entender que estavam debaixo de uma bênção abraâmica. Não. Aqui o desejo é desordenado. Era o desejo fruto de uma disputa doméstica. O privilégio espiritual, que é ser mãe, uma dádiva de Deus, se transformou numa disputa infantil e pecaminosa entre 2 irmãs, pecadoras e frustradas, numa competição infantil. Lia, que tinha 4 filhos, olhem, 4 filhos, agora se sente ameaçada por Raquel, porque Bila teve 2. Se sente ameaçada por Raquel, faz a mesma coisa que sua irmã. Pega sua serva, Zilpa, e entrega a Jacó. Tome a minha serva, torne agora também sua concubina. Perceba bem como o ódio, a inveja, cega. Essa mulher tinha 4 filhos. Era uma situação muito diferente de Raquel. Não estou aqui justificando a postura de Raquel, mas o fato é que a situação era diferente de Raquel. Mas isso nos ajuda a ver como é que o ódio cega. Essas mulheres estavam cegas. E ao entregar sua serva para Jacó, essa serva também tem 2 filhos. Os nomes trazem mais significados para nos ajudar. Gade, boa sorte. E Aser, feliz. Portanto, Lia também enxerga agora a maternidade como uma espécie de triunfo. Uma espécie de triunfo estratégico. Era como se fossem uma pontuação diante da sua adversária num jogo. Tudo, absolutamente tudo, para a maior atenção de Jacó. Elas disputavam a atenção de Jacó. E na cena seguinte, temos agora a mais clara tradução do que era a relação entre essas famílias. Verso 14 a 16 do capítulo 30 diz que durante a colheita de trigo, Rúben,
O filho mais velho, filho de Lia, saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e a trouxe a Lia, sua mãe. Mandrágoras eram tidas como uma espécie de fruto, planta afrodisíaca, capazes de favorecer a fertilidade humana. E quando ele chega com as mandrágoras para sua mãe, Raquel fala para Lia: dê-me algumas dessas mandrágoras. Certamente que isso vai estimular a minha fertilidade. A resposta foi: não foi suficiente você tomar meu esposo. Era desse nível o relacionamento. Me dá uma planta, fazer um chá. Não foi suficiente você tomar o meu esposo. Não é suficiente eu ter que conviver com você diariamente aqui. A sua presença não é bem-vinda, mas eu tenho que conviver com você. Será que isso não é suficiente? Você agora quer tomar as minhas mandrágoras que meu filho colheu? Olha que negociação nefasta. Então disse Raquel: olha, me dê as mandrágoras, e Jacó se deitará com você essa noite em troca dessas mandrágoras trazidas pelo seu filho. Que coisa estranha. As mandrágoras, elas apontam para uma espécie de superstição. Quem dá a fertilidade é Deus. Mas ela estava se apegando às mandrágoras. Eu preciso, eu desejo, eu necessito. Mais do que isso, ao ser interpelada por sua irmã Lia, você quer tomar agora as mandrágoras, a gente ter tomado meu esposo, ela negocia o que aparenta ser uma agenda, um calendário de Jacó, com quem ele se deitaria aquela semana. Ela está negociando a agenda do marido. Olha, se você me der, essa noite ele é seu. Pode marcar que hoje ele está contigo. Imagine. Essa foi a negociação. Está tudo meio bagunçado aqui, não? Que coisa esquisita. Eu sei que muitas vezes o marido dentro de casa, a mulher fala assim: se quiser sair para trabalhar, passar o dia todo, só hoje, amanhã você volta. O marido em casa é um pouco de perturbação, né, meus irmãos? Mas aqui está muito estranho. A agenda do leito é negociada. O relacionamento familiar aponta para o relacionamento com Deus. Estão distantes. Toda essa relação revela um relacionamento distante de Deus. Elas eram idólatras. Nós vamos ver isso ao longo do próximo capítulo. Eram idólatras. E demonstra aqui a distância do Senhor. A disputa aqui era tão somente pela atenção de Jacó. Ambas queriam ser vencedoras nessa disputa. E a resposta mais uma vez é irônica. Que ironia. As mandrágoras tão desejadas por Raquel e até negociadas, colocando o marido, não dão em nada. Jacó vai se deitar com Lia. As mandrágoras não dão em nada para Raquel. Onde Raquel buscava auxílio à sua fertilidade, nada aconteceu. Pelo contrário, enquanto ela se fartava com as mandrágoras, o Senhor ouvia Lia. E Lia, que aparentemente já não podia ter mais filhos, tem a sua madre aberta mais uma vez, porque Deus permitiu mais 2 filhos para Lia. Preste atenção nisso. Lia orou. Por isso que Deus ouviu Lia. Os motivos de Lia não são nobres. Mas Deus é soberano. Deus é sapientíssimo e resolveu ouvir. Ele é Deus. Os nomes são Issacar, recompensa, e Zebulon, honra. Recompensa e honra mostram, portanto, que Lia, reconhecendo a mão de Deus em sua vida, fala: olha, eu recebi. Mas, embora reconhecesse a honra e a recompensa,
no verso 20, demonstra que é voltada para Jacó. Olha o que diz o verso 20. Disse-lhe: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Mais uma vez o foco está em Jacó. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Mais uma vez, Jacó. Meus irmãos, Lia tinha 6 filhos. Não tem mandrágora necessária aqui para Lia. 6 filhos. Fertilidade era com ela. E se for contar os 2 de sua serva Zilpa, são 8. São 8. Claro que é nítido que Jacó amava mais Raquel. Jacó amava mais Raquel. Mas afinal de contas, diante da sociedade, Lia, com 6 filhos, saídos de si, e mais 2 da sua serva Zilpa, diante da sociedade, quem era mais humilhada? Obviamente Raquel. Nunca teve sua madre aberta. Os 2 filhos que tinha através de sua serva Bila. Jacó amava mais Raquel, mas é claro que diante da sociedade, Raquel era a mais humilhada. Até mesmo o episódio das mandrágoras trouxe ainda mais humilhação para Raquel. Me dá a mandrágora para ver se estimula a minha fertilidade. Tome a mandrágora. E Deus dá mais 2 filhos a Lia. Humilhação total. Até que chega o verso 22. E o verso 22 diz assim: Então. Eu gosto desses então. É quando Deus entra em ação. Contudo, ou então, depois disso, então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse que o Senhor me acrescente ainda outro. Verso 22, o Senhor usa de misericórdia. Ouve aquela mulher que estava humilhada. Lembra-se de Raquel. Não é que ele tinha esquecido, mas ele lembra de Raquel. Ouve e torna aquela mulher fértil. Raquel reconhece: Deus tirou de mim a minha desonra. Raquel reconhece que é o Senhor. Tirou de mim a minha humilhação. Ela reconhece que vem do Senhor e ela tem esperanças que o Senhor me acrescente ainda outro filho, José, que ele me acrescente outro. E de fato o Senhor acrescentou mais à frente. O próprio Deus que havia fechado o ventre de Raquel, agora abre. O próprio Senhor que tinha fechado aquela porta, agora abre. O próprio Senhor que tinha impedido, agora permite. Não é por mérito de Raquel que ele permite, longe disso. Longe disso. Não é por mérito algum de Raquel. É porque ele é soberano. Ele resolve ouvir o clamor de Raquel e dá um filho a ela, José, que lhe acrescente. Por isso que ela ora: é José, e que me acrescente outro. Ela ainda não sabia. Mas José seria um instrumento central na mão de Deus para a preservação de toda a família no Egito. Ela ainda não sabia, mas José seria usado poderosamente pelo Senhor para preservar toda aquela família no Egito. Que Deus Todo-Poderoso! Eu quero fazer algumas aplicações aqui diante dessa história tão esquisita, tão estranha. É tanto filho, é tanta inveja, é tanto tumulto. Mas em momento algum, o Senhor perde a sua soberania. Deus continua, por mais que você olhe e fale: meu Deus, está um caos. Não é assim que a gente olha para o mundo às vezes? Não é assim. Meu Deus. Vou usar uma expressão aqui jocosa.
A gente olha a gente e fala assim, está tudo dominado. Não é assim? Meu Deus, tudo dominado. A gente não tem paz nem dentro de casa. O pessoal, não sei se vocês viram. Os traficantes, aí eu não sei qual é a gangue, qual é a facção. Aliás, Bahia é o estado brasileiro que tem o maior número de facções. Tem mais facção aqui do que no Rio. Eles querem mudar o nome do bairro 2 de Julho para 3 de Julho. Porque 2 de Julho é de uma facção. Imagine, a gente, por mais que você fale, meu Deus, está um caos. Minha família está uma confusão só. A minha rua está um caos. A minha cidade, meu Deus. Por mais que você olhe muitas vezes e pareça que está um caos, lembre-se sempre que o Senhor continua no seu alto sublime trono. Nada nem ninguém, absolutamente, pode fazer aquilo que o Senhor não permite, porque a vontade do Senhor jamais pode ser frustrada. Os propósitos do Senhor jamais podem ser frustrados. Mas de fato, muitas vezes é estranho. Nós somos limitados, não conseguimos enxergar sequer um passo. De fato, às vezes é muito estranho, nós não sabemos qual é o propósito do Senhor. Eu quero pensar com os irmãos acerca de 3 aplicações. Primeira, onde é que está o deleite dessas mulheres, afinal de contas? O deleite delas estava em Jacó. Elas queriam impressionar, elas queriam proeminência ou ter mais importância com Jacó. Lia principalmente. O de Raquel estava em ser mãe. Por isso que ela tinha inveja. Eu preciso ser mãe. Enquanto eu não for mãe, não estou satisfeita. Veja, os motivos muitas vezes são legítimos. Não tem problema nenhum de você querer honrar o esposo, de você agradá-lo. Não tem problema nenhum de querer ser mãe. Os motivos muitas vezes são legítimos. Eu quero estudar para crescer mais na vida. Eu quero estudar para dar uma condição melhor à minha família. Eu quero me dedicar mais ao trabalho. Porque eu desejo conquistar algumas coisas que são importantes para mim, eu nunca tive. E eu quero que a próxima geração que vier a partir de mim tenha uma condição melhor. Eu sofri muito. Legítimo. Eu quero ser mãe. Legítimo? Claro que sim. Tudo isso é legítimo. Mas se isso toma o lugar de Deus, a consequência não é boa. Se isso toma o lugar de Deus, o seu deleite não está no Senhor. Se para atingir essas coisas você precisa abrir mão do Senhor, significa que o seu deleite não está no Senhor. O que nos agrada mais sempre deve ser estar na presença do Senhor. O crente que não está atento a isso, muitas vezes finge não ver o pecado. O crente que não está atento a isso, muitas vezes se finge de morto. Abre mão de congregar, porque eu tenho um objetivo. E usa versículo bíblico, viu? Eu estou numa grande obra. Não. O crente que não está atento a isso, ele convive com o pecado. Ele não liga mais para a desobediência ao Senhor. É um crente que prefere obedecer à sua própria vontade. Ele prefere fazer exatamente o que ele quer. Portanto, ele não se deleita no Senhor, ele se deleita na sua própria realização. Esse era o problema de Lia. Ela se deleitava na atenção de Jacó. Não ama a Deus. Ele ama o que Deus pode fazer por ele, mas não ama o Senhor. É diferente demais, existe uma distância muito grande. Eu amo aquilo que Deus pode fazer conforme a minha vontade. Mas eu não amo aquilo que Deus faz conforme a vontade dele. Onde está o seu deleite? O nosso deleite deve estar na vontade do Senhor sobre nossas vidas. A segunda aplicação é que
Isso acontece muitas vezes quando, mesmo para crentes, quando ainda não estão maduros, ainda estão num processo de desenvolvimento. É uma peregrinação em busca da santidade, do amadurecimento. Isso acontece muitas vezes. Mas algumas pessoas, crentes verdadeiros, sempre amadurecerão. É o próprio Espírito que vai nos conduzindo. No quarto filho, Lia diz simplesmente: louvarei ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Dessa vez, eu louvarei ao Senhor. Percebam que Lia, embora desprezada pelo marido, embora desprezada por Jacó, ela é consolada pelo Senhor. Matthew Henry, ele diz que a graça divina sempre supre as lacunas do afeto humano. Olha que coisa interessante. Ela era desprezada pelo seu marido, mas foi consolada pelo Senhor. A graça divina supre essas lacunas. A graça divina é quem supre esses buracos. A graça divina. Ah, pastor, mas meu marido é ausente. Pastor, meu marido não me acompanha. A minha esposa é rixosa. Esse pastor não é o que eu esperava. Ah, mas esse irmão não fala comigo. Esse irmão me olha de cara feia. Meu filho não me dá atenção, pastor. Meu filho, eu estou vendo que ele não me ama. A graça divina supre toda e qualquer lacuna humana. É a graça divina. Preste atenção nisso, meus irmãos. Deus honra aqueles que o mundo humilha. Deus honra aqueles que o mundo humilha. Deus transforma a rejeição em um canal de bênçãos para as nações. A rejeição que Lia tinha recebido é transformado num canal de bênçãos para todas as nações. De qual tribo veio Jesus? De qual tribo veio Jesus? De que tribo? É da tribo de Judá. Aquilo que era rejeição, o Senhor transforma num canal de bênção para todas as nações. Porque a graça divina supre todo tipo de lacuna do afeto humano. Deus tem poder para essas coisas, meus irmãos. Deus tem poder. Ele transformou a humilhação de Lia e transforma a sua humilhação hoje também. Ele transformou a nossa humilhação em testemunho de poder no sangue de Jesus. Nós podemos testemunhar da glória do Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós que estávamos humilhados, em pecado, transgressão, nós tivemos nossas vidas transformadas, antes humilhados, hoje santificados e um dia glorificados para reinar ao lado do nosso Senhor. Portanto, viva aquilo que você é. Viva aquilo que você foi chamado para ser, regenerado, santificado, transformado, discípulo de Jesus, bênção onde quer que você chegue. Foi para isso que nós fomos chamados, para ser bênção onde quer que a gente chegue. Por último, caminhando para a conclusão. Os irmãos sabem, porque eu já falei aqui, e os irmãos certamente que sabem, o padrão sempre foi monogâmico. Sempre foi monogâmico o padrão. Deus criou Adão e Eva. Aliás, se eu conhecesse Jacó, eu orava pela vida dele. Deus tem misericórdia desse homem. O padrão é monogâmico. Deus fez Adão e Eva, mas Deus suportou muitos dos seus filhos, mesmo em pecado. Suportou durante muito tempo. Muito tempo Deus suportou, porque a revelação, ela é progressiva. Especialmente no Antigo Testamento, Deus suportou durante muito tempo. Ainda estavam imaturos. Na plenitude dos tempos, não. Na plenitude dos tempos, não. Não mais. Mas Deus suportou durante muito tempo. Pecado. Homens de Deus. Mas ainda estavam imaturos. Progressividade da revelação. Em verdade, até hoje Deus suporta.
Romanos 9:22 diz que Deus suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição. Mas eu não consigo entender por que isso acontece. Deus muitas vezes suporta vasos de ira preparados para a destruição. Deus suporta. A pergunta que nós podemos nos fazer é: será que Deus não está suportando você e a mim em muitas coisas? Será que não tem algumas coisas em nós que Deus tem suportado? Quando é que vai amadurecer? Quando é que vai crescer? Será que Deus não tem olhado e suportado em muitos aspectos das nossas vidas? Pensando no que eu acabei de falar, será que Deus não suporta você e a mim na sua tentativa de se agradar? Não importa o que Deus quer, importa o que eu quero me agradar. Será que Deus não tem suportado você e a mim na nossa falta de maturidade? Em se voltar para Ele em louvor e adoração verdadeiro? Suportado você e a mim numa religiosidade morta? Apenas a frequência na igreja, apenas a frequência no banco. Mas não tem louvor verdadeiro, não tem deleite verdadeiro em agradar o Senhor. Diante de uma palavra que me confronta, eu falo: olha, isso daqui não. Isso daqui eu deixo para depois, porque não me agrada. Será que Deus não tem suportado tanto de nós? Veja, Ele não tem nenhuma obrigação de suportar. É pura misericórdia graciosa. Pura misericórdia graciosa do Senhor. Meus amados, o que eu quero dizer é que certamente, em alguma medida, Deus nos suporta. Certamente, em alguma medida. Todos nós somos falhos. Mas nós não podemos nos vitimizar. Não podemos nos acomodar. Ah, Senhor, o Senhor sabe que a carne é fraca. Não. Ah, Senhor, o Senhor sabe que até que eu queria. Porque um pecado chama outro pecado, não é verdade? Um pecado, a gente vai se acostumando com o pecado. Lembre que o padrão era monogâmico, não é isso? Jacó casa com 2 irmãs. Ele aceitou. Irmãs. Começou aí. Ele aceita a proposta de Labão. Casa com 2 irmãs. E ele continua. Despreza uma. Ele já tinha casado, mas despreza uma. O pecado cresce. A família parece um cenário de guerra. O que era para ser dádiva de Deus diante da maternidade é moeda de troca por atenção do marido. Uma confusão sem tamanho. As coisas continuam ruins. Aquelas mulheres preferem se voltar para misticismo barato. Eu quero a mandrágora. Ao invés de uma vida de relacionamento com Deus. Como se não bastasse, pegue minha serva, tome concubina. Pegue minha serva, tome mais filho. Que confusão. Mas mesmo assim, a despeito de tudo isso, a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu aquelas 2 mulheres. Ele ouviu Lia e ouviu Raquel. Deus ouve Lia e Deus também ouve Raquel. Raquel fala assim: Deus tirou de mim a minha desonra. Eu quero dizer que todos nós, de certa forma, nós somos suportados pelo Senhor diante das nossas limitações, dos nossos pecados, porque Deus é santíssimo. Bastava um olhar do Senhor para nos fulminar. Mas mesmo diante dessa nossa fragilidade, Deus continua a ouvir os seus. Deus continua a usar de misericórdia, a usar de graça. Deus não ignora o clamor daqueles que pertencem a Ele.
Deus não ignora o clamor dos seus. Portanto, se existe alguma parte, alguma área de sua vida que você sabe, o Espírito Santo nos mostra, tem uma parte que você sabe que Deus tem suportado de você. Alguma área de sua vida que você sabe que Deus tem suportado. Talvez nem você suporte. Seja uma inveja, seja a dificuldade de perdoar, a dificuldade de se relacionar, mas acima de tudo, o deleite verdadeiro no Senhor. Clame ao Senhor. Ele ouve, Ele não ignora os seus. Clame ao Senhor. Ele ouve e Ele atende conforme a sua boa vontade. Eu quero convidá-los a ficar de pé para que a gente clame como igreja ao Senhor. Ele continua a nos ouvir. Ele continua a ouvir os seus. Ele sabe das nossas limitações. E Ele ouve. Ele não ouviu Raquel e Lia por conta de suas capacidades, por conta de seu merecimento, em absoluto. E Ele não nos ouve por conta disso também. Mas é ato de misericórdia e graça. Ele ouve. Ele ouve.